Olá, é um prazer enorme ter você mais uma vez aqui conosco, nos acompanhando. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua disponibilidade. Para você que não me conhece, eu me chamo Jones. Muito prazer estar recebendo você aqui. Você ainda que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, compartilha, deixa o like, mande para os seus amigos, mande para os seus grupos familiares, porque assim o YouTube vê que esse conteúdo é relevante e entrega esse conteúdo para mais pessoas. Eu acredito que você está sendo abençoado pelo nosso programa, pelas nossas entrevistas que estamos fazendo aqui, e creio que outras vidas também possam ser ministradas através desse programa. Amém? Ele vai colocar uma pessoa no meu caminho para me abençoar. Então, talvez, já dou até um conselho aqui, talvez a pessoa que você tanto odeia, que você não gosta e tanto odeia, é a pessoa que está com o milagre que você tanto ora. Caramba, então a gente precisa amar todos, porque eu não sei a pessoa que Deus está preparando para ser bênção de Deus e resposta à minha oração. Então eu preciso amar pessoas, porque quando eu oro a Deus, Deus não dá coisas, Deus dá pessoas. Foi exatamente o que você pregou hoje, né? A viúva estava ali para morrer e o profeta veio abençoar ela. Exato. Mas ela não conhecia ele. Então, tipo assim, não sabia quem ele era e desde o momento que ela estava precisando do milagre, Deus não mandou o pão, o azeite para ela. Deus mandou a pessoa para trazer a provisão para ela. Exato. Elias foi a resposta do milagre que ela precisava. Por quê? Quando duas pessoas que estão debaixo da palavra de Deus, é muito simples, é muito natural o milagre acontecer. Por quê? O texto diz que o Senhor disse a Elias: eu já dei ordem para que uma viúva te sustentasse. Ou seja, Deus também falou com a viúva: tá vindo alguém aí. E Deus falou para o profeta: vai, porque eu já falei com ela. Então, quando duas pessoas estão debaixo de uma palavra, quando duas pessoas estão debaixo da obediência de Deus, o milagre acontece. O extraordinário acontece. Não tem para onde você correr, né, mano? A obediência é a chave que abre portas, né, mano? Então, quando a gente está debaixo da palavra, da obediência de Deus, as portas se escancaram. Na verdade, eu não posso viver, Jones, debaixo de ansiedade sobre aquilo que vai acontecer, ou viver depressivo por aquilo que passou. Depressão é excesso de passado. E ansiedade é excesso do futuro. Eu tenho que viver hoje uma intensidade com Deus. O meu futuro está nas mãos de Deus. Já está preparado. Lembra de Raabe? Quando Raabe, ela teve fé e ela segurou os espias na tua casa, no início da história de Raabe, ela era uma prostituta. No meio ali, em Mateus capítulo 1, versículo 5, ela casou com Salmão. Foi útil. Mas em Hebreus, no capítulo 12, se não me esbalho, no versículo 31, ela foi reconhecida, e Raabe pela fé. Então, no início da história, prostituta, no meio da história, ela foi útil, e no final da história, reconhecida. Porque a nossa história ela tem um início, meio e fim. O nosso início é o nosso passado. Quem está no nosso passado é Satanás. Todo dia nos acusa. Você não pode estar ali, você não pode pregar, porque você no passado fez isso, você fez aquilo. O nosso presente a gente decide. Nossas alianças, nossos contatos, com quem a gente anda, com quem a gente caminha, mas o nosso futuro, nem Satanás, nem as pessoas podem entrar. Porque o nosso futuro pertence a Deus. Amém. Já está preparado, está tudo na mão de Deus. É só correr para o abraço. Fazer a vontade do Pai e correr para o abraço. Amém. Mas aí, voltando lá, você chegou na Flames, o pastor Wesley é um pai, né, mano? Então te abraçou, depois eu lembro que você chegou no culto de homens, ficou lá quietinho, no cantinho, sentado, num sábado, com outro irmão lá. E dali você começou sua caminhada, frequentando, morava longe pra caramba, né? Conta um pouco esse testemunho aí. Na verdade, quando eu cheguei, eu quero até louvar a Deus pela vida dos amigos meus que devem estar assistindo aí agora, que me trouxe, o Iago e a Carol. Foram pessoas que Deus usou alguns anos atrás e sentiram de Deus de me trazer aqui, mas eu enfrentei muita dificuldade para me relacionar, para entender um pouco a língua, no sentido de trabalho, mas eu estava debaixo de uma palavra até que eu me lembro como se fosse hoje que eu ainda não tinha entendido que o meu local era a Itália. Eu só fui entender depois que eu estava vivendo alguns conflitos internos, e aí o pastor Wesley me chamou e falou: vamos fazer 21 dias de oração. 21 dias de oração, até esses 21 dias eu falei:
Então fechou, porque hoje é dia 1º, no dia 21 eu tenho uma passagem para ir para Portugal, porque eu não moro mais na Itália. Eu lembro que você tinha comprado. Eu não gostei da Itália, não gostei do modo que era a Itália, da dificuldade de ter um documento, então eu falei, não, eu não quero saber da Itália. O pastor falou, vamos orar. Em 21 dias, uma tia minha do Espírito Santo, que eu fui ter contato depois dos meus 19 anos, ela me ligou e na nossa conversa ela falou que eu tinha direito à cidadania. Aquilo foi a resposta que eu precisava, que certamente eu iria me legalizar. Então talvez o que você está vivendo hoje, você talvez não esteja entendendo. Porque as coisas de Deus é mistério. Se você entendesse o que Deus está fazendo, não era Deus que estaria fazendo. Porque as coisas de Deus é mistério. Então o que Deus está fazendo não é para você entender, é para você viver. Talvez hoje você não entenda o que você está vivendo hoje. Mas o que Deus vai fazer amanhã, você falar, não era para mim ter vivido tudo aquilo. Era necessário o ribeiro ter secado. Era necessário a porta ter fechado. Era necessário essa amizade ter rompido. Era necessário eu ter vindo para Itália. Senão não vai fazer sentido. Porque na verdade a vida... Isso aqui eu acho que dá um corte, hein? A vida, escuta isso aqui. A vida é como um GPS. Sabe o que é um GPS? Tem um destino, tem um ponto final. Você sabe aonde você vai chegar, mas pode acontecer que no percurso você encontre uma rua fechada. Você encontra um acidente, alguns pormenores que você vai ter que mudar o caminho. Quando você muda o caminho no GPS, o que acontece? O próprio GPS ele recalcula a rota. Talvez você está chorando, se eu tivesse feito, se eu tivesse aceitado aquela proposta, se eu tivesse feito isso, se eu não tivesse feito aquilo, se eu não tivesse ter saído da casa da minha mãe tão cedo, se eu tivesse... Você fica com esses pormenores, se eu tivesse casado tão cedo. Deus está recalculando a rota da tua vida. E o propósito que Deus determinou para você desde a tua infância, desde o ventre da tua mãe, vai ser estabelecido. Não são os seus erros, não são os teus fracassos que vão impedir. Deus não mudou porque você mudou. Deus não deixou de ser teu Deus, o teu Pai, porque você errou no meio do caminho. Ele é Deus, Jones. Ele é Deus, Ele é Pai, a paternidade. Uma criança, quando ela erra, o pai corrige. Mas não é porque ela errou que o pai deixa de ser pai. É filho, você é filho. Deus te chamou, você é filho, você tem uma paternidade e o teu Deus não é padrasto, o teu Deus é pai. Forte, e Ele está cuidando, eu estou aqui na Itália, estou desfrutando de tudo aquilo que Deus tem para mim. Deus me deu amigo, Deus me deu casa, Deus me deu... Estou morrendo de saudade do Brasil, não vejo a hora de, se Deus assim permitir, final do ano estarei ali. Se eu for para o Brasil, no mínimo 2 meses ali, é muita gente, é muito amigo, mas... Você não aguenta não, mano. Não aguenta não. A Itália é a Itália, eu amo esse lugar, eu amo o frio. Eu lembro que um tempo atrás chegou um amigo aqui e tava uns 16 graus e eu de camiseta, ele morrendo de frio. Ele falou, não, tô com frio. Eu falei, que frio, 16 graus, a gente vai pra praia aqui. Eu amo a Itália, Johnny, eu amo viver isso, ter pessoas como você, Johnny, que é um amigo que Deus deu, a Flame Short, cada pessoa, cada palavra. Eu acredito, e hoje eu recebi uma palavra de manhã antes de eu ministrar, que tudo que eu tô vivendo tá fazendo parte do propósito de Deus, e eu acredito nisso. Sim. O que Deus tem pra mim, o que Deus tem para você, o que Deus tem para todos aqueles que estão vivendo a obediência de Deus, Deus não vai preparar. Já está preparado. Eu preguei isso de manhã. Danilo, se já está tudo preparado, então por que eu não vivi? Então por que eu não estou vivendo tudo aquilo que Deus prometeu já que está preparado? Deus não está preparando o milagre. Deus está preparando você para vivenciar o milagre. Porque se Ele entregar esse milagre tão grande que Ele tem para a tua vida, você despreparado, você não vai suportar. Porque o que Deus tem para você é gigantesco. Acredite, não desista da tua casa, não desista da tua família, não desista do teu sonho, não desista da faculdade, não desista daquele emprego, não desista do curso. Deus vai fazer. Mas não é no teu tempo, é no tempo de Deus. É porque muitas vezes Ele já tem tudo preparado, mas é a gente que não está preparado. É igual se eu pegar um carro e dar um carro na mão da Rafaela. A Rafaela tem 12 anos, não está preparado para dirigir. Preparado, exato. Como é que ela vai fazer? É a mesma coisa Deus com a gente. A benção está ali. Só que a gente não está preparado para receber. Linkando isso, a gente tem que estar sempre a gente tem que estar esperando. E um exemplo, o jovem solteiro diz, estou esperando em Deus.
Mas todo dia ele tem 5 contatos que tem que mandar bom dia, boa tarde, boa noite. Diz que tá esperando em Deus, mas tá flertando. Não tá esperando em Deus. Tá. Esperar em Deus verdadeiramente você não flerta, você espera. Porque se você tá esperando em Deus e está flertando, não é de Deus. Você paga o preço, né, mano? Você paga o preço e Deus te honra naquele preço que você tá pagando. Amém. Mas você falou que é do Espírito Santo. Você é da onde, Vitória? Do Brasil? Então, é uma bagunça, né? Você sabe, você já ouviu isso aqui. Isso aqui é uma bagunça. Minha mãe é cearense, eu trago essa marca na face. Minha mãe é cearense, minha mãe imigrou pro Rio de Janeiro, porque um tio meu tava fazendo marinha na época. Minha mãe é cearense, morando no Rio de Janeiro, meu pai é capixaba, eu nasci no Espírito Santo em 95, fui pro Rio de Janeiro, morei 20 anos da minha vida, ali, meses de nascido, 20 anos no Rio de Janeiro, e depois com 20 anos de idade, eu fui pro Espírito Santo e eu tô ali totalizando o Espírito Santo entre a Europa, dá uns 7 anos no Espírito Santo e uns 4 anos aqui na Europa, entre Portugal, que eu morei em Portugal também, sim, Portugal e Itália. Rapaz, é uma farofa mesmo, né, mano? É uma farofa, e olha só, e é uma quebra de cultura, porque realmente é uma farofa, porque uma cultura cearense que eu conheço e amo, a cultura nordestina, a cultura carioca, essa cultura mais solta, essa, sim, cultura mais... E a cultura capixaba, que é mais na deles, capixaba não gosta de receber visita, é aquela coisa... Depende, mano. E a cultura europeia, já tem a cultura portuguesa e a cultura italiana. Então eu vivo debaixo da cultura. Muito louco. Debaixo da cultura, Deus está em todas as culturas. O Deus é o mesmo. Exato. O que eu preciso entender debaixo de cultura, já que nós entramos nessa ideia de linha, vou falar um negócio aqui já para quem está aqui me assistindo aí no YouTube. Você não pode deixar que a cultura italiana oprima a tua cultura no senso de, mas aqui na Itália é assim. Eu tenho uma identidade. Exato. Quer ver uma coisa? Quando você tá na rua e você tá andando na rua, você olha e você consegue identificar os muçulmanos. Por quê? A cultura deles. Porque eles vêm com as roupas na cabeça, tudo com a roupa grande, você diz, aquele ali é um muçulmano, por conta da roupa. Ele tá na Itália, uma outra cultura, mas ele continua com a cultura da tua origem. Isso me faz lembrar, sabe quem? Daniel e seus amigos. Boa. Tá no Egito, mas o Egito não tá neles. José tá no Egito, mas o Egito não tá neles. E Daniel ali, eles foram sequestrados, mas eles tinham ali tudo o ensinamento dos pais, né? Que o pai ensinou o princípio, honra e tudo. Quando eles foram pro palácio, eles não perderam aquilo. Chegaram na Babilônia. E não perderam aquilo, cara. Comida, manteram... Não quero, Deus honrou eles. Porque eles manteve a identidade em Cristo, mano. Aquilo que foi passado desde berço, né? Como você falou, você desde berço está na igreja. Então, tipo assim, por mais que a gente tenha altos e baixos, a gente não perde isso. A gente não perde a identidade de Cristo. E é o que aconteceu com Daniel, é o que aconteceu com você também. Na verdade, Johnny, nós estamos vivendo uma era, um século, onde as pessoas não sabem quem são. As pessoas estão sem identidade. A gente vê hoje na internet, né, pessoas, normais, se vestidas de cachorro, dizendo, quando eu vi um vídeo esse dia, o cara botou uma máscara, falando assim, não, quando eu visto a máscara, eu me sinto um cachorro. Aí, gente, como assim? O que é isso? Ele não tem a identidade de quem de fato ele é. Precisamos ter a nossa identidade. Em Cristo, somos filhos de Deus e a cultura que vai prevalecer sobre a nossa vida, sobre a nossa casa é a cultura dos céus. Exato. Os princípios, os ensinamentos, tudo que uma criança ela aprende dentro. Por exemplo, um pai não leva o filho para a igreja e quando o filho cresce quer que o filho sirva a Deus. Não vai. Nunca aprendeu. Não vai. Então, eu estou debaixo de orações, eu estou debaixo de cultura, eu lembro que essa chama missionária que está dentro de mim, de querer, né, servir pessoas, de estar com pessoas, vem da minha mãe. Eu me lembro que minha mãe servia a Igreja Universal do Reino de Deus e ela, todo domingo, depois do culto, ela ia para casa, era um corre-corre, mandar um abraço para a senhora, mãe, TDAH aqui. Mandar um abraço para minha mãe, Vera Lúcia, eu te amo muito. Eu tô contando um pouquinho do testemunho dela, uma missionária nata. Até hoje, minha mãe, de 2 em 2 meses, distribui cerca de 100 cestas básicas, 50 cestas básicas no nosso bairro.
Top. Ela manda os vídeos pra mim, aí meu filho, hoje é o trabalho social, minha mãe é uma benção, te amo, velhinha, a senhora é uma benção. E eu lembro que minha mãe a vida toda fez missão e fazia os cachorro-quente, chamava o projeto, era ABC, Moradores de Rua, e eu ali no meio, eu gostava daquilo, e eu cresci, todas as casas que minha mãe morou, na minha vida, quando eu morava com ela, era do lado da igreja. Eu congregava do lado da igreja, e aí chegava domingo, eu ia em casa, minha mãe ficava doida que eu pegava lá colher, prato, pegava... Mãe, vou levar um arroz lá pra nós fazer um arroz lá hoje. Meu Deus do céu, era uma benção. Eu amo isso aqui, eu amo estar na igreja. Não existe outro lugar. Na verdade, hoje descobrindo algumas áreas profissional, mas dentro de mim o que me realiza é fazer a obra de Deus. Eu amo hoje, eu sou posator de finestra, eu amo trabalhar do que eu trabalho. Posator de finestra, no caso italiano, né? Italiana, montador de janela. Eu amo fazer o que eu faço, mas o que eu me identifico, que mexe comigo é tá no altar, tá ministrando, tá falando de Jesus, isso pra mim me completa. E você falou um ponto interessante também, em questão do evangelismo. Você tem um trabalho interessante no Instagram ali. Ali foi... Conta um pouco pra nós essa... Foi algo que Deus colocou no meu coração, e um amigo, o David, que estava incendiado por Jesus na época, uns 6, 7 meses atrás. E aí ele queria muito evangelizar e eu não tinha esse tempo todo para evangelizar com o David. Ele não trabalhava na época, e aí eu trabalhava em Torino, às vezes trabalhava em outros locais, e chegava tarde em casa cansado, ele ficava na minha porta me esperando para eu sair para evangelizar. Eu acho que ele achava que eu era o combustível dele para ele evangelizar, mas ele tava mais... Era ele que... Eu doido para chegar em casa dormir, e ele falava, vamos evangelizar. E aí tivemos uma ideia, falamos, vamos fazer um Instagram, e a gente faz evangelismo culturais, né, urbanos, e a gente posta. Vamos fazer algumas ideias, e nós começamos com a ideia dos bilhetes. Pegava uma frase e colocava, e deu muito certo aqui na Itália. Só que, nessa época, o David foi pro Brasil. Eu tinha que ficar toda vez pedindo alguém para falar, vê se tá certa essa frase em italiano, vê se faz sentido. E eu não estava conseguindo produzir muitos bilhetinhos. Até que um dia, um rapaz de uma página gigante no Brasil me chamou e falou, pô, gostei de ver o teu trabalho, tal. Por que você não faz uns bilhetes aí em português e eu te coloco como colaborador? Rapaz, explodiu. Instagram tava batendo 5, 6 milhões de alcance mensais. Tem até que voltar a fazer por conta do trabalho, algumas tarefas extra da minha vida, eu deixei um pouco de lado, mas isso queima no meu coração. Até ontem à noite eu estava escrevendo alguns bilhetinhos, eu vou voltar, eu amo fazer isso. O David é um menino que incendiou isso, mas já era, né? Mas ele botou mais lenha ali na fogueira, e quando a gente se encontra para evangelizar, uma alegria na do ombro, levantando placa. Alguém já deve ter visto. Se quiser seguir meu Instagram, @Danilo Castro Oficial, a gente vai para Duomo, a gente entra no trem. Esses dias, domingo passado, voltei para cá de trem, eu e o Vinícius aqui da igreja, e aí Vinícius falou, nunca evangelizei no trem. Eu falei, então vamos fazer agora. Eu prego e você traduz. Pergunta a ele, só que nós não filmamos. Comecei a pregar, ele traduzir, foi uma benção. É isso, tá dentro de nós. É um copo de água. Se você pegar uma jarra maior e encher, o que vai acontecer? Vai transbordar. Quando eu me encho de Deus, é natural que a gente transborda, pega pessoas. O evangelho é isso, né? A cosmovisão, né? E pessoas são tocadas, né? Porque são frases curtas, mas com impacto, né, mano? Exato. Então, tipo assim, às vezes a pessoa tá ali passando no feed ali, rolando ali, pá, e aparece aquela frase ali que era o que ela tava precisando. Muitas das vezes a gente busca uma transformação, busca algo que tá ali na nossa cara. Basta você se colocar disponível, né? Eu vou deixar aqui um versículo que é o marco da igreja, que fala sobre a grande comissão, porque quando a gente fala de evangelismo, as pessoas logo pensam que alguns foram chamados para evangelista, outros, mas só que o ide do Senhor, a grande comissão é para todos. O Senhor disse, ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Ah, pastor, mas eu não sei falar, eu não tenho esse jeito que o Senhor tem para poder estar no púlpito pregando, cantando, eu não sei. Existe uma tese que até eu gosto muito de citar, que é as 7 esferas da sociedade.
Todo ser humano ele está inserido nas 7 esferas da sociedade. Seja no trabalho, na mídia social, como aqui no podcast, como né, na saúde, como na política. Deus te implantou em um lugar para que você seja voz naquele lugar. E ali dentro daquele local, tu vai viver e estar dentro da grande comissão pregando e fazendo o ídolo do Senhor. Ídolo por todo mundo está ligado às 7 esferas da sociedade e você está incluso dentro dessas 7 esferas. Deus te chamou para ser uma voz no teu trabalho, no meio da política. Deus chamou para ser uma voz nas redes sociais. Muita gente gastando muito tempo. Irmão, tem gente que eu nem sabia que era crente. Isso que eu ia falar agora. Não posta um versículo. Crente 007, né? Aqui na Itália, aqui na Flames não tem isso. Tem jovem que porta embalado. Eu falo, mas eu não é crente. Você não consegue identificar. Se você olha para pessoas que você achava que era evangélico, no Brasil tem muito isso. Do nada a pessoa é normal, é natural, tá normal, tá natural. A gente não consegue identificar quem é quem, sabe? Volta aquilo que a gente tava falando no começo, né? Falta de identidade, né, mano? Porque quando você tem a sua identidade em Cristo, num reino, você pode estar onde você for, mano. Que a pessoa vai saber quem você é. Mas que você, nesses últimos dias, venha ter um real encontro com Deus e que você venha perder todo esse medo, porque na verdade, deixa eu falar um negócio aqui. Isso aqui não é PNL, isso aqui não é nada disso. Isso aqui é ciência, entende isso aqui? As pessoas dizem, mas eu tenho dificuldade de falar em público. Eu não consigo falar para outras pessoas, não consigo falar de Jesus. Não é que você não consegue falar de Jesus. A gente só fala aquilo que a gente domina. Por que eu falo bem sobre janela? Porque eu estou vivendo aquilo todos os dias. Por que você fala de mídia social? Porque é a tua área. Tu sabe disso. Então, quando eu domino de um assunto, eu falo bem sobre ele. Não lê Bíblia, não ora, não canta, não jejua, vai falar de Jesus como? Não vai falar. Não domina um assunto, não tem uma vida diária com Deus. É claro que não vai falar. Ah, mas eu tenho medo de falar em público. Você fala com todo mundo. Você não tem medo de falar em público. Você tem medo de ser aceito. Você tem medo do que as pessoas vão dizer em você. Mas quem não tem medo do que as pessoas vão falar, abre a voz, fala aquilo que Deus manda, é profeta e vive em Deus. Que Deus te dê coragem nesses dias e que você viva de fato a grande comissão. Amém. Tem medo de assumir aquilo. Tá forte isso aqui, tá, Johnny? Tô sentindo Deus aqui. Amém. Conta um pouco essa caminhada sua que você teve em Portugal. Você falou que passou um tempo lá também, né? Em Portugal foi uma caminhada muito rápida, sabe? Em Portugal foi uma caminhada muito rápida, foi um período da minha vida. Eu tomei algumas decisões da minha vida, decisões que eu falei no começo, que mudaram algumas coisas no quebra-cabeça da vida. Sim. Na verdade, decisões definem destino. Hoje, mais do que nunca, muito atento, com maturidade, eu era novo, tinha 25 anos. Eu, com mais maturidade, tenho analisado as decisões que eu tomo. Eu não posso chorar por aquilo que já passou e eu não posso estar ansioso por aquilo que ainda nem aconteceu. Eu não posso viver uma depressão, não posso viver uma ansiedade. Eu preciso viver hoje. Eu preciso ser um pastor Danilo hoje, eu preciso mudar hoje, eu preciso ter atitudes novas hoje, eu preciso ser uma nova pessoa hoje, porque o hoje é aquilo que eu planto e o amanhã é aquilo que eu colho. Se eu estou reclamando daquilo que eu estou colhendo hoje, eu preciso mudar a semente. Exato. Então eu preciso mudar aquilo que eu faço hoje, aquilo que eu estou plantando hoje, porque o amanhã fala do meu presente. E o meu hoje fala daquilo que eu plantei no meu passado e não tem como correr isso. Mas Deus é um Deus que ressignifica, Deus é um Deus que traz de volta, Deus é um Deus que dá novas oportunidades, Deus é um Deus de novos começos, de recomeço. E eu quero desde já dizer para os jovens que estão nos assistindo, pessoas que precisam tomar uma grande decisão na vida hoje, ore a Deus antes de tomar qualquer decisão. Consulte a Deus, não coloque pessoas em risco. Sabe qual é o problema? O problema é que Jonas, ele estava fugindo do propósito de Deus e comprou uma passagem. Eu estou todo arrepiado, estou sentindo Deus aqui. Ele comprou uma passagem para fugir do propósito de Deus, entrou em um navio e qual é a problemática disso tudo? Você não coloca o resultado. Não foi só ele que entrou na tempestade, pessoas que não tinham nada a ver com as más escolhas dele. Deixa eu te falar, as tuas más escolhas podem afetar pessoas que não têm nada a ver, pessoas que estão à tua volta.
Entendeu? Desobedecer a Deus, comprar uma passagem e entrar em uma embarcação fez com que outras pessoas perdessem mala, entrasse em uma grande tempestade. Então, decida, consulta e obedeça a voz de Deus para que você não coloque outras pessoas em problemas. E se Deus te chamou, Ele sabe que você é capaz para aquilo, né? Tem outra. Cuidado para quem você coloca em teus barcos. Porque se houvesse ali uma ideia, até porque, como que ele não ia vender? Ele vende a passagem e coloca para dentro. Eu preciso filtrar. Eu preciso filtrar com quem eu ando. Eu preciso filtrar com quem eu coloco na minha trajetória da vida. Para entrar no meu navio é a vida, eu preciso saber quem entra. Eu não posso colocar qualquer Jona. Pessoas estão fugindo de Deus, estão na prova e eu entro para ajudar, acabo vivendo o que a pessoa está vivendo. Exato. Até para ajudar pessoas eu preciso consultar a Deus. Exato. Porque talvez Deus está tratando, se eu interfiro no que Deus está fazendo, eu entro na prova. Vou entrar na prova também. Coisa que não tem nada a ver comigo, acaba sobrando para mim. Como Abraão e Ló, né? Abraão e Ló. Deus mandou Abraão sair. Jones tá bom de Bíblia. Jones tá bom de Bíblia. Deus mandou Abraão sair. E ele fez o quê? Eu fiquei com dó do meu sobrinho, vou levar junto. Sai da tua terra, da tua parentela e vai pra a terra que eu te mostrarei. Pega só sua mulher e os seus bens, mano. Ele pegou Ló no meio do caminho. É isso, desobedecer a vontade de Deus. E Deus para de falar, né, mano? E Deus não é porque ele é um Deus que é cativo, um Deus bravo. Não, mano. Ele te deu uma ordem, você não cumpriu, ele vai ficar quieto. Até você, para botar a mão na consciência e falar, eu tô errando aqui. Então calma aí, eu vou voltar para trás. E Deus começa de novo. Só que o seu processo fica longo, né? Seu processo fica longo. Aquilo que era para acontecer em um ano, tardia, por conta das minhas decisões erradas. O povo quando saiu do Egito... Desceu também aqui agora. Fala, Jorge. O povo saiu do Egito, a caminhada era 40 dias. Durou quanto? 40 anos. E Deus estava fazendo o quê? Cuidando. Como que você, criança, a roupa cresce no seu corpo? Me explica isso. Não tem explicação. E uma parte ali, ele sente saudade do pepino, da cebola que tinha lá no Egito. E eles falavam que eles tinham comida abastança, mas eles eram o quê? Escravo, mano. Pra eles comer, eles tinham que trabalhar. Sabe, isso aqui entra na vida do empreendedorismo. O Lucas tá aqui assistindo. A vida do empreendedorismo. Por que eles tinham saudade do pepino e da cebola? Porque o ser humano gosta de estabilidade. A zona do conforto. Mas a estabilidade não está em coisas, está em uma pessoa. Deus, eu tô todo arrepiado. Deus era nuvem, era uma coluna de fogo de noite, nuvem durante o dia. Tinha maná. Você pensa, hoje eu quero comer carne, o maná vinha. O que é isso? Maná, comia gosto de carne. Deus cuidando espaços, Deus fazendo e o povo murmurando. Quanto mais murmura, ou questiona ou adora. Questionou, você tardia tudo aquilo que Deus tem para você. E interessante essa questão do maná, que o maná você só podia colher um dia só. Vamos aguardar. Só que na sexta-feira Deus falava o quê? Você pode colher uma porção a mais para o sábado e domingo. Exato. E quando você tem uma palavra de Deus, uma direção de Deus, você tá debaixo dele, então ele te protege. E o interessante também, que eu tava dando uma estudada, que dentro da Arca da Aliança tem tudo. Até o maná, e não tá podre. Por quê? Exato. Porque quando você tá em Deus, você não perde a sua essência. Exato. Você não perde nada. Aquilo não apodrece, mano. Mas quando você tá fora... Por que... Interessante isso aqui, que você falou do maná. Por que eles não poderiam guardar o maná? Porque quem confia em Deus não tá preocupado com o dia de amanhã. Exato. Eu só guardo para amanhã aquilo que eu acho que amanhã não vai ter. Porque se eu não guardar, amanhã eu não como. Eles não confiaram na palavra de Deus. Porque Eles Deus falou não confiavam que amanhã não ia ter. Todo dia vai ter. Exato. E eles não confiaram. Eu falei hoje sobre os corvos. Tem uma tese milenar dos corvos ser uma tribo ali próxima ou os corvos ser animais. Mas tudo bem, isso aí é uma discussão teológica para outra hora. Mas sabe aquele versículo que diz: olha para os corvos, não plantam, não colhem, não semeia, mas eu o alimentei. Tem uma tese que diz que todas as vezes que um corvo nasce no ninho, ele nasce com outra cor. Então, quando a mãe do filhote olha para ele, ela diz: não é meu filho, porque não é dessa cor. Ela abandona o corvo no ninho e vai embora. Mas o corvo estava vivo alimentando o profeta.
Como? Porque a gente se pergunta, por que Deus mandou um corvo? Por que não mandou uma águia? Por que não mandou um outro, logo o corvo? Porque... Era Deus mostrando o profeta. Tá vendo o corvo? Foi abandonado no ninho pela sua mãe e eu não deixei de alimentar. Dei comida todo dia. Se o corvo que não planta, não colhe, não semeia, eu alimentei todos os dias, te dirá você, Elias, que é meu filho, é meu profeta, não vai morrer no ribeiro. É forte, hein? Entendeu? Deus cuida todos os dias. A gente está preocupado com o que vai acontecer amanhã? Está na mão de Deus. Tá na mão de Deus. Todos os dias, dentro dos seus dias, vai acontecer. É só confiar. Já está preparado. Está na mão de Deus. É só confiar e Deus vai fazer. Mas voltando lá à sua caminhada de Portugal. Não, é o que eu falei, foi bem veloz e eu fiquei um ano ali, fiz muita amizade. Inclusive, vou estar ali em Portugal esse final de ano, pregando ali no Congresso de Jovem. Final de mês. Não, agora, é agora, dia 18, semana que vem. Você falou final do ano. É final do mês, então. Vai ter DH. Dia 18 agora eu vou estar ali chegando em Portugal, prego no dia 19 no Congresso de Jovem, na Assembleia de Deus. No domingo estarei pregando não lembro o nome da igreja, na segunda e na terça, na quarta eu volto para trás. Vai ser 4 dias de bênção, eu creio em nome de Jesus. Eu amo Portugal, é a minha língua, nada contra, eu tenho que aprender logo melhor italiano, mas pregar na nossa língua em português é outra coisa. A gente se solta, marcha, se soa, a gente vai pra cima, né? Fogo na cara do cão. É isso aí. Aqui com a gente, aqui na Flames, aqui, você é ministro também, né? Não só a palavra, mas você é um ministro de louvor também, toca, canta. De onde você aprendeu essa... Então, como eu te falei, eu cresci dentro da Assembleia. A Assembleia é uma escola de músico, né? Quem é assembleano sabe o que eu tô falando. A Assembleia é uma escola de músico, de levita, porque a Assembleia tem um método diferente do nosso. A gente tem o Ministério de Louvor e Palavra. Na Assembleia não, a gente dá oportunidade, a pessoa tem que ensaiar em casa. Eu lembro que... Quem é assembleano vai lembrar comigo. Eu lembro que as irmãs, quem cantava, andava com uma pochete de CD. Os playback. O pastor falava, você vai cantar. Ela ficava ali. Qual que eu vou pegar? Qual que eu vou cantar? Aí lembrava do hino, tinha que procurar em qual CD tava ali. Era legal. Não, interessante, era maneiro, porque quando ela botava o CD... Não, essa faixa não, a outra faixa. A outra faixa. Número 3, bota aí. Era bacana. E ali você aprendia aí tocar, né? Eu gosto de tocar um pouco de bateria, arranho um pouquinho no violão. Eu aprendi na necessidade. Eu congreguei em igrejas pequenas que não tinha músico, e aí para aprender, para suprir a necessidade daquela igreja, eu arranhei, peguei o violão, toquei bateria, e hoje eu tô aí, amo também ministrar o louvor. Não canto, tá, gente? Eu ministro, não sou cantor como Milena, como Leide, como Mateus ministrou, chorei igual criança, mas pastora Thaís ministra, solta ali o italiano, desliza, não sou como essa turma aí, eu só sou um ministro, um pastor ministro, amo fazer o que faço, mas tudo para a glória de Deus, tudo para a honra de Deus, nada é nosso, tudo é dele, todas as vezes é como se fosse a primeira vez. Exato. Hoje eu preguei ali, deu vontade de fazer tudo, de ir no banheiro, falei, nem comi tanto de manhã que dá aquela vontade. O temor, né, mano? É o temor, e ó, tá, o segredo do temor. O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Se a gente quer ser sábio em Deus para viver uma vida em Deus, busque em Deus o temor. Aonde que funciona o temor? Nas pequenas coisas. Na honestidade de um valor que era para ser, na honestidade de uma coisa que não era para ser teu, mas é de outra pessoa. Era para devolver, era para entregar. Tá entendendo? Você tá entendendo isso aqui? O temor do Senhor é você estar em um ambiente e você pensar, não tem ninguém aqui. E Deus falar, mas eu tô te vendo. Se eu fazer, não quer. Porque quando eu for fazer alguma coisa, eu não tenho que olhar para o lado, tenho que olhar para cima. Porque talvez o ambiente que eu esteja, ninguém esteja vendo. Mas Deus está vendo tudo. Aí volta o Daniel de novo, né? Que tava longe. Prega, John, quero pregar. Prega. Ele tava longe dos pais lá, mas Deus estava olhando, estava cuidando, né? Então, tava cuidando. Daniel, né? E depois de 70 anos, velhinho, voltando da Babilônia, a Bíblia diz, eu fico todo arrepiado, estava como os que sonham. Gente, eles estavam, tô todo arrepiado, que é muito forte. E a nossa boca se encheu
de um novo cântico, a nossa boca de um riso, nossa boca de um novo cântico. Em Salmo, não me recordo qual Salmo, não sei se é 122, 124. Eles estavam como os que sonham, estavam radiando de alegria, esperando esse momento para voltar para tua terra natal. Tô 3 anos com saudade do Brasil, que dirá 70 anos, longe de tudo e de todos. Eu fiquei 8. Meu Deus do céu. Brasil, eu tô chegando, vai ser forte. Mano, mas é isso. E como tem sido a sua caminhada aqui na Itália? Na Itália, Jones, fora da igreja, assim. É um pouco complicado. Eu digo, vou falar por todos brasileiros que moram na Itália, especificamente na Europa. A cultura europeia oprime demais façam com que a gente viva essa esfrieza espiritual. Mas nesses últimos dias que eu tenho vivido aqui na Itália, eu tenho visto um grande avivamento chegando para essa nação. Eu vejo como pessoas, eu vejo como a Itália, mais especificamente, está vivendo um grande avivamento. Poucos dias faz, a gente estava lá na marcha, né, pela Joia, Marcha para Jesus, ver milhares de pessoas, raça, cores, língua, várias pessoas italianos gritando que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta. Aquilo ali é a prova de que a Europa não é um marco de um antigo avivamento. A Europa sim vai viver um novo avivamento para a glória de Deus. E eu quero fazer parte daquilo que Deus está fazendo sobre esses dias. Deus está trabalhando sobre a Europa, Deus está levantando grandes nomes aqui nesse país para incendiar com uma chama, e eu quero fazer parte daquilo que Deus já está fazendo. Eu quero entrar na história daquilo que Deus está fazendo, não só sobre a Itália, mas sobre a Europa. Se você vê, existe diversos movimentos em vários países, movimentos de evangelismo, pessoas estão indo para a rua. Poucos dias atrás eu vi pessoas em Londres, muitas pessoas gritando para Jesus, gritando o nome de Jesus, dizendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E isso é o sinal de um grande avivamento que vem sobre a Europa. Mas essa questão aí da frieza na Europa, muitas das vezes é culpa nossa. Porque a gente vem do Brasil avivado, só que a gente chega aqui, né, na Itália, vamos dizer assim, que a gente está aqui, a gente vê a facilidade que tem, o acesso a muita coisa. E a gente acaba deixando o reino de Deus de lado para viver as luxúrias, as belezas que a Itália oferece, né? E a frieza vai vindo. Então, tipo assim, se a gente vem para cá com a missão, igual a missão sua, de fazer o evangelho, de pregar o evangelho, o evangelismo, acredito que não tem essa frieza, mano. Eu vou ser muito sincero para você, Johnny, que quando eu passei por um momento muito difícil na minha vida ali no Espírito Santo, antes de vir para Portugal, que quando eu vim para a Itália, quando eu vim para a Itália, eu não vim especificamente para servir, para fazer a obra, pelo contrário, eu vim para poder estar longe de tudo isso. Eu queria realmente correr, mas Deus me encontrou. Encontrei a igreja. Não deu nem tempo. Foi na primeira semana que eu cheguei na Flemes. O pastor falou, eu falei, eu vim pra cá, não me fala que eu sou pastor, não fala que eu prego, eu não quero, eu quero ser gente comum. Gente comum, prega, canta, toca, tá envolvido, não tem como. Um escolhido não tem escolha. Essa é a frase de um amigo meu lá de Portugal, Leonardo Hoffney. Um escolhido não tem escolha. Aquele que Deus chamou, os Jonas de Deus. Não adianta entrar em navio, não adianta ir para porão, porque quanto mais fundo você entra, para mais fundo você percebe. Sim. Que ele foge da presença de Deus, entra para o navio. Do navio ele entra para o fundo do porão. Do fundo do porão ele entra para o fundo do mar. Do fundo do mar ele entra para o fundo do ventre de um grande peixe. Fudida a vontade de Deus, o propósito de Deus, só vai se afundar. É só afundar. Eu não quero afundar, eu quero crescer, eu quero viver. Se o que Deus tem para mim águas, é né? exato, uau. Se é o que Deus tem para mim é grande, é viver um extraordinário, eu não vou fugir. Não é fácil, porque culturalmente falando, Johnny, por mais que não oprime, a ideia do frio, cara, eu não sei, parece que a gente trabalha muito
Eu não sei, Lucas, eu não sei. Parece que a gente trabalha muito mais aqui, não sei se é o trabalho, não sei se é o clima, a gente fica cansado, exausto. E se deixar, você chega do trabalho, você nem janta, só quer dormir, acordar. Você vive essa vida automática. Trabalho, casa, domingo na igreja. Chega no domingo, você não está envolvido em nada, você não sabe o que está acontecendo, programação, você não sabe de nada, porque a tua semana toda foi corrido. Trabalho, trabalho, casa. Chega na igreja, você não quer. Aí as pessoas fazem o quê? Já trabalho a semana toda, vou fazer o que na igreja domingo? Eu não vou descansar. Vou descansar, vou sair com a família, quando for ver, tá afastado, casa. Aí que tá. Quando o pau tá quebrando na casa de nó, aí volta pra igreja. Espera as coisas piorarem para poder entender que o local dela é na presença de Deus. Exato. Não tem como. É como o Jonas, né? Sabia que ele estava errado, foi só se escondendo. Quando viu que o bambu estava gemendo pro lado dele, que todo mundo perdeu tudo aquilo, as mercadorias, os bens deles ali, ele falou assim, não, a culpa é minha. Aí ele vai até o comandante e fala, a culpa é minha. Engraçado que Jonas está no ventre de um grande peixe. Ele faz uma oração e o texto diz, e o Senhor respondeu ao peixe. Como que alguém ora pedindo algo a Deus e Deus não responde a ela? Deus responde ao peixe. Ele estava orando, mas ele não viu o que estava acontecendo. Mas enquanto ele orava, o peixe levava ele até o propósito. Eu não estou vendo o que está acontecendo, mas enquanto eu oro, Deus está fazendo alguma coisa em meu favor. E está mandando pessoas para te levar ao seu propósito. Eu não estou vendo, não é para ver. Porque quem está em Deus não anda por vista, anda por fé. Tu não está vendo nada. É como em Atos 12... Pedro na prisão, a igreja fazia contínua adoração por ele a Deus, versículo 5. Enquanto a igreja ora, o anjo visita Pedro na prisão e leva Pedro até a igreja. A igreja não está vendo, mas enquanto você está orando, Deus está fazendo alguma coisa. Exato. O segredo está na oração, o segredo é estar em Deus, o resto quem faz é Ele. É isso aí. Para nós chegar na nossa finalização, pastorzão, conta aí para o nosso público, deixa uma palavra de incentivo para eles. Eu não quero sair muito daquilo que nós já estamos falando. Eu quero voltar minhas palavras para você que está aqui na Europa, você mais especificamente que está aqui em Milão. Talvez depois de muitos conflitos, você não sabe mais o que fazer, tu já se envolveu em tantas dívidas, você já se envolveu talvez nesse vício do alcoolismo, da droga. Você achou que a Europa seria algo bom para você, mas você se perdeu. Você tem os princípios dos teus pais, mas está longe de tudo isso. Eu te convido a vir aqui na igreja um dia e falar com Deus, colocar na mesa. Ele vai te dar um norte. Deus vai te dar um caminho. Talvez você não queira vir na igreja. Talvez está vendo esse podcast. Manda uma mensagem no direct. Fala, eu quero ter um encontro com Deus. Ou você que está vendo agora no YouTube, diga, eu aceito tudo que Deus tem para mim. Não tem como você fugir daquilo que Deus tem para você. O que Deus tem para você é extraordinário. Talvez você crie os teus caminhos, mas os teus caminhos são pecaminosos. Porque o desejo do teu coração vai te levar à ruína. Porque o coração do homem é enganoso. Mas a vontade do Senhor é boa, perfeita, agradável. E entre a proposta e o propósito, abra a mão da proposta e vive o propósito de Deus. Porque se você buscar as coisas de Deus, as demais coisas vos serão acrescentadas. A minha palavra é, busca a Deus, esteja em Deus, pode estar tudo à tua volta desmoronando, mas não perca a tua essência, não perca a tua identidade, viva isso todos os dias e tu vai ver o que Deus vai fazer não só na tua vida aqui na Europa, mas também vai alcançar todos aqueles que estão no Brasil. Jones, para mim é uma honra estar aqui. Obrigadão. Eu não quero só essa última vez. Seguramente. Deixa vir mais pessoas, eu quero voltar mais vezes. Muito obrigado. Você é um camarada que eu creio que Deus vai levantar de uma forma extraordinária aqui. Amém. Você tem se dedicado e é aquilo. Deus não procura talento. Deus procura disponível. Você é um cara que está disponível. E eu tenho certeza que Deus vai te honrar muito nesse projeto. Todos que não estão envolvidos, que estão aí pelas câmeras, Deus vai honrar muito a casa de vocês. Deus vai honrar vocês. Deus abençoe fortemente. E aí, somos Flames. Vamos queimar para Jesus.
E o resto é ele que faz. E é isso. Pastorzão, obrigado aí pela sua companhia, Amém. pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por essa palavra, esse bate-papo top demais. Amém. E com certeza vai ter outros. Quero voltar. Com certeza voltar. vai ter outros. Tem muita coisa ainda pra gente debater. Amém. E muito obrigado você que nos acompanhou até aqui. Não esqueça de curtir, compartilhar, mandar lá esse vídeo pro seu parente, no grupo da família. E você foi abençoado. Acredito por esse bate-papo de hoje. Que Deus te abençoe e até a próxima. Uau!